Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, nosso momento de estudo do Livro dos Espíritos. É sempre uma alegria imensa estar com todos vocês, estar com essas meninas maravilhosas, e hoje nós temos uma pessoa especialíssima, uma convidada que está estreando aqui na Web Rádio Estação da Luz, né, Sandra? A nossa querida Ana. Seja bem-vinda, Ana. Muita alegria de ter você aqui conosco, trazendo seus estudos, seu conhecimento. Só abrilhanta mais, né? Esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Eu que seja agradeço. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre muito bom a gente poder, né, ter essa oportunidade bendita de estar divulgando essa nossa doutrina. E o Livro dos Espíritos é a base, né? A base da nossa doutrina. Então, excelente a iniciativa de vocês. Fico muito feliz e espero poder contribuir. Certamente contribuirá. Nós estamos sentindo falta hoje também da nossa querida Kátia, né? Mas ela está no compromisso na Casa do Caminho também, ministrando palestra, então nós temos que vamos nos ajustando, né? E os nossos agradecimentos por esse espaço vão sempre para o nosso querido Tavares, que é o responsável por essa rádio que nos permite esse espaço maravilhoso, né? E apesar da nossa distância, né, física, é uma alegria imensa, porque esse canal nos permite o contato com aqueles que nos ouvem, seja através das perguntas e comentários que nos chegam aqui no chat, seja pelas mensagens de WhatsApp e as perguntas que nos são enviadas ao longo da semana. E, por falar nisso, o telefone está passando aí, ó, o WhatsApp está passando aí nessa faixinha azul. Então, a todos aqueles que nos acompanham, muitíssimo obrigada. Hoje nós recebemos também, aí estão os telefones, diversas perguntas, e assim a gente já agradece antecipadamente a Helena, o Israel, Eli de São Gonçalo, a Helena aqui de São Paulo. Agradecemos a Altiva de Blumenau, olha só, a Maria Clara, Parque das Dunas, e o Jeremias Barreto, que nos enviou 2 perguntas para o dia de hoje. E alguns deles, né, a gente fica muito feliz, porque a gente recebe perguntas com bastante frequência, então a gente adora isso. E eles já sabem que a gente faz o possível para a gente poder respondê-las no mesmo programa, né? Mas quando a gente não consegue, a gente acaba arrastando as perguntas para o programa seguinte, e assim a gente vai. E quando nós temos muito tempo, fazemos aquela rodada de perguntas, né, Sandra? E aí a gente procura, na medida do possível, abordar a todas.
Então, é muito, muito gratificante. Nós agradecemos imensamente por esse contato, por essa troca, né? E por esse feedback, que para a gente receber as perguntas é sempre algo muito positivo, né? Esse intercâmbio, né, com os nossos ouvintes é muito gostoso, né, Sonja? Muito. Nos aproxima, nos faz pensar, refletir e buscar as melhores, o que a gente tem de melhor para poder oferecer, né? E hoje o nosso programa está um pouco mais tarde, né? Já começamos às 7h30, um novo Isso. horário, né? E Exato. esperamos manter o horário agora, né, Sonja? Isso, exato. Antes, nosso programa era de 1 hora, né, das 8 às 9, depois aumentamos para 1h30, começamos às 7, mas aí, como temos esse horário aí de saída do trabalho, chegada e preparo, e o trânsito, pelo menos aqui em São Paulo, não colabora muito, né, muitas vezes. Então, acabamos ficando com as 7h30, então começamos hoje das 7h30 às 9h, e como a Sandra disse, a gente espera que a gente possa segurar firme nesse horário, porque eu acho que vai ser muito bom para a maioria, né? E o bom também não só do nosso programa, mas de todos os programas da rádio, é que ficam todos gravados. Então, a qualquer dia, a qualquer momento, basta ir lá na videoteca da Web Rádio Estação da Luz, _Tavares, playlists, e aí todos os programas, são mais de 52 programas que vão ao ar semanalmente em diversos idiomas e ficam todos lá gravadinhos, né? Então, é sempre tempo de dar uma paradinha e aprender um pouquinho com todas as lives que a Web Rádio disponibiliza, né? Então, como é de praxe, nós sempre fazemos uma prece, né? Para iniciarmos. Então, eu gostaria de convidar a todos, então, para que possamos nos concentrar, acalmar as nossas mentes, então, reunindo tudo que temos de melhor em nossos corações, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos imensamente por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando maior compreensão dos ensinamentos trazidos pela espiritualidade. Mestre Jesus, dá-nos a bênção, Senhor, de ampliarmos as nossas consciências e o nosso entendimento, para que possamos melhor enxergá-lo em tudo e em todos, que possamos, Senhor, desenvolver o discernimento para tomarmos as decisões corretas, que possamos, Mestre, substituir aquelas emoções, aqueles sentimentos que nos mantêm em vibrações menos elevadas e que, com coragem, com amor e com perseverança, possamos vibrar amor, paz, compreensão e perdão para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos próximos e para os nossos desafetos. Que as suas bênçãos, Senhor, recaiam sobre todos os lares e que possamos todos ser guiados por tua luz hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Eu nem perguntei se alguém queria fazer a prece, ou que mulher, né? Mas já fui fazendo, né? Foi muito bonita, está ótimo. Estamos aqui já todos harmonizados, Que né? delícia. Mas aí eu já vou deixar a brechinha assim, se alguém quiser fazer a prece final, só eu vou perguntar no final, tá bom? Então, tá bom. Eu já pedi licença para as meninas, porque na semana passada, quando nós falamos, né, Sandra, da teoria magnética, em um determinado momento o nosso bate-papo acabou pegando outros caminhos, né? E aí nós estávamos falando das emoções que afetam, que acabam
ou como sintomas, né, dos nossos corpos, nossos sintomas são representativos de emoções que nós guardamos, né? A Kátia, inclusive, estava mencionando a questão do pulmão relacionado, né, com a tristeza. Isso aí é um assunto muito amplo. Opa, a Ana caiu. É muito amplo e que sim, merece talvez uma live, né, ou algumas lives nossas aí para frente, né? Mas nesse diálogo nós acabamos mencionando, voltou, eba! Nós acabamos mencionando essa escala da consciência, né, do Dr. David Hawkins, e nós falamos que um pouquinho da coragem, né? Então, eu só queria, como eu falei que eu gostaria de mostrar hoje essa escala, por isso que eu tomo a liberdade de pegar esse gancho, é só esse slide para a gente não deixar, não cumprir o que foi prometido na semana passada, né? Então, esse pesquisador e psiquiatra, enfim, tem uma formação muito, muito vasta, ele elaborou essa escala utilizando, dentre outras técnicas, uma checagem muscular que nos dá respostas de sim ou não, e a partir disso ele foi categorizando os milhares de pacientes que ele atendia, né, com os seus sintomas, né, e foi classificando as diferentes emoções, os diferentes estados de consciência de acordo com a frequência emitida por essas emoções, né? Então, a gente tem na base lá, numa vibração baixíssima, a vergonha, né? Seguida pela culpa. Então, são sentimentos extremamente, aqui nesse desenho de contração, né? São sentimentos que nos apequenam, são sentimentos que nos impedem de ver as situações com um olhar mais amplo, mais fidedigno, com mais discernimento, né? E aí a gente tem, então, essa lista que vai passando por apatia, tristeza, medo, etc., até chegarmos no estado mais sublime, um estado de iluminação, onde a gente tem, então, aquela vibração mais alta, né? Então, muitas vezes a gente oscila, né, entre esses diferentes estados de consciência, essas diferentes emoções, e, claro, seres de energia, né, que somos, todas essas emoções são transformadas dentro do nosso corpo físico em diferentes tipos de moléculas, são traduzidas através do nosso sistema neuroendócrino, né? E produzem em nós diferentes tipos de moléculas. Então, acredito que a grande maioria já deve ter ouvido falar da molécula do amor, da molécula da alegria, da tristeza, etc., etc., né? Então, como é importante nós estarmos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, né? Aquilo que a gente está vibrando, para que a gente não esteja nesse estágio, nesse estado aqui de contração, nesse estágio, nessa vibração que nos limita, que nos apequena, e sempre com muita coragem, buscando transformar tudo isso daqui nessas emoções que são aquelas que realmente nos expandem, que conseguem, que nos permitem conectar, manter a conexão, né? Inclusive com vibrações mais elevadas, né? Então, era só isso que eu queria, não queria deixar passar batido da semana passada. Então, se houver alguma dúvida com relação a isso, por favor, mandem para a gente as suas dúvidas, perguntas, e da mesma forma, né, meninas, se houver maior interesse nesse tema, por favor, sugiram aí, a gente pode eventualmente pensar no encontro onde a gente possa nos aprofundar um pouquinho mais aqui, né? Então, dito isso,
Nós, hoje, depois de alguns meses que nós estamos nesses encontros, desde a primeira semana de janeiro, que a gente vem falando, né? Do livro dos Espíritos, do livro dos Espíritos, do livro dos Espíritos, e a gente nunca entra no livro dos Espíritos propriamente dito, né? A gente foi fazendo um breve histórico, né, de algumas outras obras, como se fosse uma introdução, a própria introdução do livro dos Espíritos, né, onde falamos da influência do mundo espiritual na nossa vida, na formação do nosso planeta, e por aí fomos, né? De maneira que hoje nós vamos entrar nessa obra propriamente dita, que é a obra que se constitui na espinha dorsal dessa doutrina tão maravilhosa, né? E eu acho que todos já devem ter visto, aqueles, né, que ao menos têm uma certa familiaridade, né, com a doutrina espírita, já devem ter ouvido falar dos prolegômenos, né? Então, eu vou parar de falar, porque nós temos uma convidada especialíssima aqui, né? Então, eu vou deixar para ela, claro, que a gente vai bater um papinho durante, né? Porque a gente não se contém, né, Sandra? Claro. Por favor, com certeza. Estou contando com isso. Então, por favor, Ana, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. É uma alegria imensa. E a Ana está fazendo um esforço, porque está aí saindo de uma faringite e estava tomando chazinho e esquentando para poder ter voz para estar aqui conosco hoje. Então, muito obrigada por sua boa vontade. Aqui em São Paulo está frio, né, Sonja, muito, né, Ana? Nós estamos tudo de cachecol e luva. Verdade. Está frio, sim. A princípio, eu já quero pedir desculpa, né, aos ouvintes aí, o pessoal que está acompanhando a gente. Essa não é a minha voz, tá, gente? A minha voz é um pouquinho menos grave. Nunca fumei na vida, não é voz de fumante. É só realmente essa gripe forte, essa início de faringite aí. Mas vamos lá, eu agradeço mais uma vez, né, essa oportunidade de estarmos aqui, porque cada oportunidade que a gente tem de divulgar essa doutrina, né, essa doutrina que é um divisor de águas, né, na vida das pessoas que realmente estudam e que realmente se dedicam a cumprir, né, algumas das prerrogativas que a doutrina trouxe, realmente faz muita diferença. E esse livro, né, o Livro dos Espíritos, é a obra basilar da nossa doutrina. É o marco inicial, né, o pontapé inicial, é a codificação plena, né, o início da doutrina. E aí eu, conversando com as meninas, elas disseram que já estão aí conversando, né, aqui sobre introdução, tudo, e que hoje a gente entraria no prolegômenos. Mas, como toda boa jornalista, eu gosto de fazer um apanhado, né, para a gente contextualizar um pouquinho. Então, eu falo que a gente não tem como iniciar, né, um estudo sobre o livro sem antes a gente conhecer o homem responsável pela obra, né? O educador, pesquisador e fundador do Espiritismo, o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail, também conhecido como o nosso querido Allan Kardec, né? E essa obra, né, ela tem início, a gente, para contextualizar, no início do século XIX e durante todo o século XX, né, que os materialistas ateístas ganharam força. A gente tem aí Marx, Nietzsche, Freud, para exemplificar, né, esses materialistas que trouxeram muitas coisas legais. Mas, nas teorias desses pensadores, a dimensão espiritual, o mundo espiritual, ela era reduzida a uma necessidade material dos seres humanos frente ao mundo. Então, ela era considerada uma ilusão, né? Não tinha nada de concreto, era uma coisa, fenômenos, eram coisas do além, né? Nada se falava muito bem sobre esse mundo espiritual. Mas Kardec, né, que foi o codinome que o professor Hippolyte resolveu assumir, quando ele publica, ele traz para o mundo uma nova maneira de usar, né? De ver, de realmente compreender esse mundo espiritual, né? E ele traz com base científica,
espiritual e filosófica, e depois, mais para frente, também religioso, né? Que é a fundação da doutrina. E ele nasceu em Lyon, ele era filho de um juiz, né, e de uma dona de casa, e esses eram ambos descendentes de igrejas católicas, famílias católicas. Eu lembro que teve um programa que alguém fez uma pergunta sobre isso, eu acho que eu estava assistindo, e aí a Sandrinha até respondeu, né, Sandrinha, sobre a vida aí do nosso querido Hipólito. E ele inicia os seus estudos, então, na Fundação Educação Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça, e ele se forma pedagogo em 1824. Lembrando, gente, que Pestalozzi foi um dos primeiros educadores que realmente começou a ver a educação de uma maneira menos formal, de uma maneira menos endurecida, de uma maneira mais integral, né? Vendo aquele serzinho que chegava ali para aprender com um cabedal, assim, uma infinita possibilidade de conhecimento. Então, ele começou, foi quem modernizou e transformou a educação, né, o Pestalozzi. E aí o nosso querido Alain vai estudar com ele. E ele faz essa função de educador por 30 anos. E ele não tem só a codificação, não, gente. O Hipólito, ele tem muitas obras didáticas sobre educação, né? Só que em 1855, quando ele tinha 50 anos, olha só como as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Não é verdade? Quanto tempo? 50 anos. O pessoal vai falar, nossa, mas ele demorou tudo isso? Tem gente que passa a vida inteira e não acorda, né? Mas ele recebeu esse fenômeno que agitava a Europa, os Estados Unidos à época, e que eu tenho certeza que as meninas já comentaram aqui com vocês, e quem se interessa pela doutrina já ouviu falar, que era o espetáculo das mesas girantes, né, gente? Que eram as mesas de todos os pesos e tamanhos que se erguiam do chão e se moviam em todas as direções sem que ninguém tocasse. Ninguém chegava nem perto. Algumas chegavam a atingir o forro do teto e espatifar lá embaixo, como se estivessem realmente dominadas por forças ocultas, né? As pessoas falavam na época. Outras flutuavam no ar e pousavam diante ali das testemunhas, como se fossem folhas ao vento. E muitas seguiam as ordens e contra-ordens. Direita, esquerda, sobe, desce, para. Então foi assim que começou toda a fenomenologia desse espetáculo das mesas girantes. E Kardec, ao ser apresentado por esse espetáculo, né, por essa coisa, ele falou, como é que eu vou analisar isso? Isso é um fenômeno. É um fenômeno, a gente precisa, como um bom educador e pesquisador, a gente precisa analisar do que se trata. É uma assombração? Se trata de possessão, autossugestão, delírio coletivo, né? E ele era um estudioso, desde novinho, de 19 anos, da hipnose, sonambulismo e do poder curativo dos fluidos magnéticos. Olha que interessante, né? Quer dizer, ele demorou até os 50 para se deparar, mas ele já estudava essas questões dos fenômenos. E ele tinha uma tese científica para explicar o que muitos estavam ali celebrando, então é do além, assombração, o que será? Ele dizia que era, portanto, força magnética dos participantes que estavam ali durante a sessão e não os fantasmas que seriam os combustíveis da mesa. E para ele, essa era a melhor hipótese que ele poderia apresentar naquele momento. Aí ele resolveu analisar ao fundo. Foi lá assistir um espetáculo, foi lá assistir, foi convidado. E ele viu que era preciso estudar muito para descobrir realmente o que estava acontecendo. E aí ele encontrou esse campo fértil para realmente começar a imaginar como que ele faria para entender esse fenômeno, quando ele foi apresentado às duas meninas, né, lá na mansão da senhora de Planemaison, né, uma aristocrata da época, muito chique, muito considerada, era uma pessoa, né, de estirpe, vamos dizer assim, uma pessoa séria da sociedade, e ele foi apresentado na casa dessa socialite da época, né, a duas meninas, a Caroline e a Julie Baudin, que tinham 16 e 14 anos, que eram filhas de Emile Charles e Clementine Baudin. As irmãs Baudin eram médiums, né, de efeitos físicos. Então, elas tinham ali o poder
de receber aquela força magnética, que a gente sabe que é sintonia, pensamento, né? E com a própria força magnética delas, né, como médiums, aconteciam ali os fenômenos. Mas o nosso professor tinha muito ceticismo, né? Ele era bastante cético, mas ele tinha uma esperança de tentar decifrar esse código, essa lógica por trás disso daí das mesas girantes. Depois das mesas girantes, vocês sabem, passaram por cerços escreventes, né? Porque estava muito difícil. Imagina, eu tinha que dar pancada. Então, uma pancada era sim, uma pancada era não, para as perguntas que as pessoas iam fazendo. E aí colocavam o alfabeto e as mesas tinham que ir batendo, né? Imagina, para formar uma palavra, quanto tempo, quanta energia era despendido. Aí fez um cesto, né? Onde as meninas pousavam a mão, tinha na ponta do cesto um lápis, e aí elas pousavam a mão e ia o espírito, né? Ia se comunicando também através ali do alfabeto, mas era um pouco mais rápido, vamos dizer assim, do que as mesas. Mas ainda era tudo muito rudimentar. E aí, para filtrar essas informações que estavam chegando do além, né? Ele então agiu como um legítimo discípulo de Pestalozzi, que era observar, comparar e julgar. Diz ele na biografia dele, que era a regra que ele constantemente seguiu para começar a entender o que se tratavam aqueles fenômenos. Meninas, por favor, fiquem à vontade para interferir e colocar alguma coisa, tá bom? Tá ótimo, continue. Então, depois de meses de checagens e rechecagens, provas e contraprovas, críticas, autocríticas, as dúvidas que atormentavam o Allan Kardec, o Rivail até ainda, né, deram lugar à convicção. A origem daquilo que estava acontecendo, principalmente aquelas informações, só poderia ser do invisível, ou melhor, dos espíritos. E espíritos, gente, de todos os níveis. Frívolos, elevados, levianos, sublimes, profundos, triviais, falíveis, admiráveis, como qualquer mortal. Espíritos tão confiáveis quanto os vivos, ou seja, nem tanto assim, né? Ou seja, era preciso tomar um certo cuidado com eles e com as informações, com aquelas coisas que estavam vindo para as perguntas que eram feitas. E foi justamente um espírito familiar, como assim mesmo ele se designou, que se revelou como verdade, olha que lindo, né? Que incentivou o nosso querido Rivail a árdua, né, tarefa de revelar ao mundo aéreo espírita. E aí, convencido da sua condição de espírito encarnado mais tarde, depois de ter feito a codificação, né, do Livro dos Espíritos, ele adota um nome já usado numa existência anterior dele, no tempo dos druidas, que era Allan Kardec, como ele ficou conhecido, né, mundialmente. Então, esse é um pouco do histórico. Deixa eu aproveitar, Sonja, você não gostaria de introduzir a pergunta de um ouvinte nosso sobre o espírito de verdade? Ele pergunta, se não me engano, se tem alguma coisa a ver com Jesus. Você tem, Tá. porque daí já, como aparecem muitas mensagens, né, do espírito de verdade. Sim, eu tenho aqui no slide lá mais para frente a resposta a essa pergunta. A gente pode segurar um pouquinho ou quer falar? Então segurando. Claro que sim. Estou lembrando, então, né? Fala. Pode falar. Não. Eu ia falar só um oi para Maria Clara, que está nos assistindo, para a Elizabeth. A Maria Clara Silva está dizendo que ela está amando o programa. Que bom! E a gente está amando que você está assistindo, né? Exatamente. Boa noite a vocês. Que alegria. Desculpa, era isso que eu ia falar. Não, imagina. Então tá bom. Eu interrompi porque eu vi o Espírito de Verdade aparecendo. E o nosso companheiro ouvinte fez uma pergunta. Então vamos guardar para ver se ele responde. Vai, a gente lá, quando a gente entrar realmente no Prolegômenos, a gente vai falar do Espírito da Verdade. Combinado. Isso. E ele, então, se tornou esse trabalhador incansável, que a gente conhece, que de 1855 até 69 ele dedicou-se exclusivamente ao Espiritismo, né, à criação da doutrina.
sob a assistência de todos esses, de vários espíritos superiores, representados pelo Espírito da Verdade, e ele estabelece, então, as bases da codificação espírita. Então, assim, Allan Kardec, gente, não é o autor do Livro dos Espíritos, né? Ele é o codificador. O livro é dos espíritos, foram os espíritos que ditaram e ele codificou. Ele fez as perguntas, ele conduziu as perguntas, e aí com métodos científicos, né, de checagem, rechecagem, universalidade das mensagens. Então ele fazia uma pergunta aqui na França, uma pergunta nos Estados Unidos, uma pergunta na Alemanha, vários médiums, e a resposta àquela pergunta era a mesma. Então foi aí que ele foi fazendo as questões e perguntas e respostas. E aí também as obras, né, a codificação do seu tríplice aspecto, que a gente gosta sempre de deixar bem claro, né, que é o filosófico, o científico e o religioso. O Pentateuco kardeciano, que a gente vai ver aqui os 5 livros dele, tem também a Revista Espírita, que foi um jornal de estudos psicológicos que ele, em 1858, lançou e ficou 12 anos escrevendo nessa revista espírita. A gente tem um aplicativo que chama Kardecpedia, não sei se vocês conhecem, só você baixar no celular, que tem todas essas obras, e a gente tem, inclusive, acesso às revistas espíritas. É muito interessante, é um material bem rico, viu, gente? E fidedigno, tá? Porque é ligado à Federação Espírita Brasileira, então não é um aplicativo feito por qualquer pessoa, né? Nossa, muito boa essa dica, Ana. Verdade. É, muito bom, chama Kardecpedia. Uhum. E é também da iniciativa de Kardec, ele também não parou só aí, ele fundou uma Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a primeira instituição reconstituída com o objetivo de promover estudos para o progresso do espiritismo. Porque, gente, Kardec era educador. Então, o que ele queria, e o que ele falou, e o que ele deixou bem claro depois da codificação e com os livros, né, do Pentateuco, foi que o espiritismo se mantivesse sempre ao favor do progresso, né? Sempre se, vamos dizer assim, atualizando com as coisas que iam vindo. Um estudo sempre, a fé raciocinada, né? Não é aquela coisa do dogma, é porque é e acabou. Não, nada existe de desconhecido. Vamos procurar conhecer para a gente poder saber do que se trata, do que está falando. E aí, assim, surgiu, então, o Espiritismo, né, com a ação desses espíritos superiores, apoiados na maturidade moral e cultural do Kardec, no papel de codificador. Ele desencarnou aos 65 anos, em março de 69, né? Quer dizer, 15 anos aí desde que ele descobriu, né? 50 anos até desencarnar aos 65. Bom, então, se cumpria assim, em 18 de abril de 57, a promessa evangélica do Consolador, do Espírito da Verdade, a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E a gente fala, né, do codificador, a gente fala do Consolador prometido, porque a gente encontra no Evangelho, né, que as 3 revelações divinas, que é Moisés, Jesus e Espiritismo. Na primeira revelação com Moisés, Deus era único, né? Era a crença do Deus único, mas tinha a moral, tinha muitas regras, muitas leis, né? Cheio de regras, e ainda aquele Deus punitivo, né? O Deus da punição, o Deus da culpa, né? Daí, na segunda revelação, nosso amado, querido mestre, o doce Rabi da Galileia, que vem trazer Deus é amor, vem falar sobre perdoa os inimigos, ama o teu próximo como a ti mesmo, Deus como Pai de misericórdia e bondade, e traz como principal plataforma o amor e a caridade. E a terceira revelação, então, trazida por Allan Kardec através dos Espíritos, é a revelação do conhecimento, da fé raciocinada, das causas e consequências, e principalmente do trabalho e do progresso. Aí está aqui o Pentateuco, né? Para a gente visualizar novamente. Então, 1857, o Livro dos Espíritos, 58, a Revista Espírita, como eu disse para vocês. Em 61, ele se aprofunda um pouco mais com os espíritos e lança o Livro dos Médiuns.
que é assim considerada a Bíblia, né, para quem quer exercer a mediunidade séria, a mediunidade de serviço, a mediunidade com Jesus, né? 1864 ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui sim a gente vê o aspecto religioso da doutrina, onde ele pega passagens do Evangelho de Jesus e traz, né, instruções dos Espíritos. Olha que demais, né? Esse livro é maravilhoso, a gente estuda muito, né? Em 65, O Céu e o Inferno, onde ele traz também, como se fosse um bom jornalista, entrevistas com vários espíritos, contando como é o desencarne, o que acontece do outro lado, e principalmente os arrependimentos, né? E também as alegrias daqueles que souberam cumprir bem a sua jornada reencarnatória. E em 68 ele publica a Gênese, que é um verdadeiro tratado de astronomia sensacional para a época, né? Que trouxe coisas que a ciência hoje, né, já comprovou que realmente existiam e ampliou. A ciência hoje, né, com os nossos James Webbs aí, com essas incursões da NASA e essas fotografias maravilhosas que a gente tem, já ampliou, claro, muito o conhecimento da Gênese, mas à época, até por volta do início do século XX, o que tinha na Gênese, na parte de uranografia, que é uma parte só de astronomia, de planetas, formação do mundo, é sensacional. Então, esse é o Pentateuco da nossa doutrina. E o Livro dos Espíritos, ele traz o quê, então, né, gente? Ele traz os princípios da doutrina, que são a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, que é o capítulo 3º do livro, sensacional, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, e foi ditado por espíritos superiores com o concurso de vários médiuns, como eu já disse, com a universalidade das mensagens, né? A primeira edição tinha 501 perguntas. Os médiuns eram Caroline de Baudin, Senhorita Jafé e vários outros. E a segunda edição, considerada por Kardec como definitiva, traz então as 1018 questões, mais notas aditivas e comentários, que é a que a gente utiliza ainda hoje nos dias atuais. Temos diversas versões, né, do Livro dos Espíritos. Uma das que que a Federação mesmo diz, né, que diz que quem mais soube, vamos dizer, decifrar Kardec foi o nosso professor também, o Herculano Pires, né? E que é uma edição da Leike, né, que é uma editora. Esse aqui, ó, dá para ver, acho que fica espelhado. Fica. Fica espelhado, né? Mas, enfim, é tradução do Herculano Pires. Saiu aqui. Nós estamos aqui com você. Nós estamos aqui. Mas saiu o slide. Acho que saiu do ar, né? Agora vou. Obrigada, deve ser. Então, que são as que a gente realmente utiliza nos Mestres Morais, né? Então, é o que está aqui na introdução, que vocês provavelmente já devem ter conversado. E aí eu trouxe aqui para vocês só um esquemazinho, né, dos livros da codificação, que começa com o Livro dos Espíritos, que traz a pergunta: quem sou eu? Né? Uma pergunta simples de responder, facinho, todo mundo sabe, a gente já sabe, a gente já tem certeza, né, meninas? Muito fácil. Né? E aí, depois do Livro dos Espíritos, né, que é nessa primeira parte que é a que traz a introdução, tal, o Evangelho, que são as questões. Daí ele vem aqui, o que sinto, na segunda parte do livro, que é o Livro dos Espíritos, na segunda parte, das questões 330 a 613, e também no Livro dos Médiuns, né? De onde eu vim, que é a Gênese, né? Que traz, como eu disse para vocês, formação dos mundos e dos planetas, tal. E aqui o Evangelho, por que eu sofro? Ah, meu Deus, essa pergunta também é uma pergunta que a gente quer sempre saber. E o último, que é o Céu e o Inferno, para onde eu vou? E todos esses livros, então, são baseados no Livro dos Espíritos. Está vendo aqui, ó, as questões, né, que existem no Livro dos Espíritos, elas são ampliadas nesses outros livros da codificação. Sensacional, né, gente? Então, por isso que eu falo que o Livro dos Espíritos é assim, livro de cabeceira.
Não é um livro que a gente lê de uma tomada só, não é um livro que a gente compreende logo de primeira, mas é um livro que a gente vai lendo ao longo da vida da gente, e eu tenho certeza que as minhas amigas vão concordar comigo. Cada vez que a gente pega o livro dos Espíritos para estudar, ou para tirar alguma dúvida, ou para checar alguma pergunta, é de um jeito, outro jeito que a gente entende, né, meninas? É verdade, é verdade. É, isso aí. Precisa amadurecer, não é verdade, Ana? Amadurecer tanto no nosso espírito, quanto no entendimento do espiritismo, quanto no estudo. Precisamos não deixar de estudar nunca. Porque, como você falou, não é uma simples leitura. Não dá, né? Nenhum desses livros, eles são livros para refletir, tem que ir devagar. Não dá para ler assim, blá, 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 blá. Não. Né? Não é romance. Não. Então, são livros que, como você colocou nesse esquema, eles mostram o próprio caminho da nossa vida, as grandes preocupações da existência, que em todos os momentos, em todas as épocas, foram questões dos filósofos, dos estudiosos, dos historiadores. E Kardec, então, através da resposta dos espíritos, vem clarear. Só que, como a gente não está acostumado, tem que ir devagar e prestar muita atenção. Se quisermos isso aí, se fizermos isso, eu acho que a gente vai estar sempre mais seguro na nossa caminhada, né? Com certeza. Mais reta. Isso mesmo. É muito bom. Eu adorei esse esquema, porque gostou do esquema? fazer esse estudo, né, cruzando os livros, né, é tão enriquecedor, né? Sim. E aí você percebe que essas questões, né, elas têm aqui, ó, todos esses livros trazem essas questões do Livro dos Espíritos ampliadas, respondendo essas perguntas, que como a Sandra disse, que até hoje, né, os filósofos e os cientistas querem ainda compreender, né, vamos dizer assim, desvendar mesmo esse mistério. Então, o Livro dos Espíritos, na introdução, ele já traz todos esses itens, né, que vocês já devem ter aí discutido, eu acho, ao longo aí desde janeiro: o espiritismo e espiritualismo, alma, princípio vital, fluido vital, a doutrina e seus contraditores, manifestações inteligentes, desenvolvimento da psicografia, o resumo da doutrina, a ciência e o espiritismo, perseverança e seriedade, monopolizadores do bom senso, a linguagem dos espíritos e o poder diabólico, grandes e pequenos, da identificação dos espíritos, que aí fala, né, do espírito da verdade também, as divergências de linguagem, as questões de ortografia, a loucura e suas causas, teoria magnética do meio ambiente e preenchendo os espaços vazios. Então a gente vê que só a introdução já levaria aí da gente uns bons meses de pesquisa e de estudo, né, gente? Porque cada um desses itens traz aí muita revelação, muita coisa interessante para a gente ver. E a preocupação, né, desse professor, desse educador, de trazer esses itens já na introdução, para que você, lendo a introdução e os prolegômenos, que a gente vai entrar hoje, você já consiga ir para o primeiro capítulo com uma certa, vamos dizer, uma certa base, né, do que você vai encontrar realmente no Livro dos Espíritos, né? Então, vamos entrar nos prolegômenos agora sim. E o que é prolegômeno, né? Eu acho que tinha uma pergunta dessa de algum ouvinte, né? O que é prolegômeno, gente? Prolegômeno vem da palavra grega prolegômena, que quer dizer coisas que se dizem antes, ou seja, um anúncio antecipado. É o estudo preliminar, introdutivo, simplificado, antes que se desenvolva uma teoria. Então, por exemplo, uma tese de PhD, você tem que fazer um prolegômeno, você tem que dar uma justificativa, como se você fizesse essa introdução mesmo, né? Uma preliminar, com o propósito de apresentar, em linhas gerais, o caráter e o propósito daquele material que você está trazendo. Então, o prolegômeno no Livro dos Espíritos tem, como o próprio nome diz, apresentar esse propósito da doutrina, o escopo da doutrina espírita, do que se trata essa doutrina nova que Kardec
que os espíritos trouxeram através de Kardec. Essa foi a pergunta da Helena de França, daqui de São Paulo. Legal, espero ter respondido. E o que ele diz, então, no início? Ele enfatiza, isso é muito importante, a gente colocar sempre realmente desde o início, e por isso tão importante ele colocou no prolegômeno, né? Cabe à ciência espírita estudar os fenômenos que a ciência natural não consegue explicar. Simples assim, olha aí, a gente pensa, nossa, o que é? É isso. A ciência espírita estuda os fenômenos que a ciência humana, natural, não consegue explicar, ou não conseguia explicar até a chegada do Livro dos Espíritos, né? A ciência natural, por exemplo, ela não consegue explicar a existência dos espíritos, não conseguia, porque a gente está acompanhando hoje em dia, inclusive foi muito divulgado na mídia mês passado, não sei se é mês passado ou mês retrasado, que estão já, inclusive, identificando que médiums têm genes, né, específicos de mediunidade. Olha que interessante, a ciência chegando aí junto, né? Estudos da glândula pineal, enfim, mas aí é outro assunto para outro dia, né? Para outro livro. E aí, para demonstrar, então, a existência desses espíritos, quando ele chegou realmente na definição, não, realmente é espírito. Isso aqui que está acontecendo, esse fenômeno é espiritual. Ele faz o seguinte, o princípio é, todo efeito inteligente tem como causa uma força inteligente. E aí ele diz que quando evocada essa força, ela pode entrar em comunicação com os seres humanos. A primeira base doutrinária, né? A comunicabilidade entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. E o que a pleiade de espíritos determinaram para Kardec? É isso que Prolegômenos traz aqui para a gente. Que a obra, primeiro de tudo, não seria dele, como a gente já falou, mas dos espíritos. Então, é doutrina dos espíritos, depois, mais para frente, doutrina espírita e não doutrina de Kardec. Por que acontece isso, gente? Porque na época, né, século XIX, os autores dos livros eram tidos como, né, nossa, é gênio, olha o que ele descobriu, olha que beleza, essa teoria maravilhosa. E eles fazem questão de dizer para Kardec, e Kardec assim fez, né, que não era nada dele, que ele era o codificador, que ele não era o autor. E olha o que eles mandaram de recado para Kardec. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Gente, é óbvio que só um ser muito inteligente, né, de superior, de luz, realmente de uma inteligência superior, para trazer com tanta clareza do que se trataria, aliás, esse Livro dos Espíritos, não é? E já tem trabalhos, né, Ana, de companheiros nossos da doutrina espírita, trabalhos de pesquisadores comparando as diversas edições do Livro dos Espíritos, da Gênese, dos outros livros também, para ver as modificações que há entre um e outro, entre uma pergunta que foi acrescentada, pergunta que foi retirada, e a gente sabe que tudo isso foi com a anuência ou a ordem mesmo dos espíritos, não é uma coisa que o Kardec, vou tirar isso, vou pôr aquilo. E quando ele tinha alguma ideia nesse sentido, ele discutia com os espíritos e se eles concordassem, ele poderia fazer isso. Então, ele tirava, às vezes, uma pergunta que estava
a mais no Livro dos Espíritos para desenvolvê-la, por exemplo, na Gênese ou no Livro dos Médiuns, como você falou, né? Que eles estão interligados. Sim. Então, é muito interessante a gente saber, é um trabalho muito difícil de pesquisa desses companheiros que vão até a França, que vão até as fontes primárias para entender mesmo essa questão das médiuns que foram utilizadas. Eles vão pesquisar a fundo quem eram, quantos anos tinham, o que faziam. Então, são detalhes que só mesmo esses pesquisadores, um deles é o Carlos Sete, tem a Luciana, esqueci o sobrenome dela, que tem livros específicos sobre essas pesquisas. Então, é muito interessante e muito bem lembrado por você, de sublinhar que o trabalho grande é um trabalho gigantesco do Kardec, mas que os autores são realmente os espíritos. Isso. Para você deixar isso sempre bem claro, né? Muito bem colocado por você. Realmente tem isso, porque a gente tem isso, inclusive, né, de edições. A gente sabe, né, que os estudiosos, por exemplo, de livros antigos também, assim como a Bíblia também teve, né? Algumas coisas, interpolações, coloca daqui, tira dali, bota de cá. Alguns livros foram, só que foram feitos aí pelo homem, né? Pelos papas, por aquelas concílios que haviam, ia tirando, modificando e tal. O livro dos Espíritos, não. A doutrina dos Espíritos, ela é todinha, vamos dizer assim, como a gente chama isso? Não é justificada, mas pode ser justificada pelos Espíritos. Eles estão ali, como ele disse aqui, ó, vamos verificar todas as denúncias. A gente não vai deixar passar nada, né? Nada de errado, para que fique bem claro tudo que realmente eles queriam trazer. E lembrando, gente, que muitas perguntas, eles respondem assim, vocês ainda não têm condição de entender. Né? Aí você vai falar, não existe vocabulário próprio na sua língua. Eles não vocabulário próprio na sua língua, não existe, né? Isso em 57. A gente está em 2025 e ainda não tem, né? Ainda não tem. Aí que a gente vê o quanto a gente está engatinhando ainda como espíritos, né? Aqui nesse nosso verdade. Tempo, né? É verdade. Muito bom. Olá, Nilza, seja bem-vinda. Nilza está mandando os cumprimentos aqui para nós. Olá, bem-vinda. Delícia tê-la conosco. E aí, até a pergunta, né? Quando que a gente tem que publicar essa obra? Tudo, gente, foi ali, né, feito direitinho pelo planejamento, né, dos espíritos. Há 4 mãos. Há muitas mãos. Muitas mãos. Tudo tem que chegar a seu tempo. Eles sabem, né? Eles sabiam ali encaminhar os acontecimentos para que o fim, que seria a doutrina dos espíritos, seria alcançado. E antes da publicação, aí o que a Sandrinha falou, né? Eles incentivam Kardec, incentivam o professor a se fortalecer para suportar as dificuldades que haviam de vir, né? Principalmente porque toda ideia nova traz como consequências contrariedades, confusão, luta, tudo que é desconhecido, né? Que é a primeira coisa que você está trazendo, uma mudança radical, né? De como enxergar esse mundo espiritual, de como enxergar você como ser humano, né? Como ser integral, né? Como espírito encarnado, né, Sandrinha? Principalmente com a igreja sendo dominante, né? O catolicismo e aquele tipo de dogmas todos que a igreja impôs, né? Quando chega com essas novidades todas, né? É realmente muita crítica, muita perseguição. Muito. É de desanimar, mas ele não desanimou. Ele não desanimou, porque ele estava preparado. Por isso, gente, a gente fala, tudo tem seu tempo, né? Por que ele só chegou a isso aos 50 anos? Com a maturidade, né? Com realmente todos os estudos, os esforços que ele vinha fazendo, ele também já tinha sido preparado lá, na pátria espiritual, né? Mais para frente a gente vai saber disso.
que ele já tinha essa missão, ele encarna na Terra com essa missão, de ser esse, né, codificador dessa nova doutrina, que já tinha sido prometida por Jesus, né, do Consolador prometido. Então, ele vem trazer isso. Então, ele já tinha, vamos dizer assim, escopo, mas mesmo assim, não foi nada fácil, né? Nada fácil. E aí, ele mesmo, os espíritos falam para ele, entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Que é isso que a Sandrinha falou. Eles, algumas perguntas, algumas respostas que estavam ali, não tinha ainda o seu tempo certo. Tinha que ser, talvez, para os outros livros, para os outros livros, as obras da codificação. E até isso os espíritos falaram, ó, vamos com calma. Porque eu fico imaginando, gente, né? Vamos se colocar um pouquinho que seja só no lugar do professor Rivail. Quando ele começa a receber essas instruções e essas respostas dessas perguntas que a humanidade faz desde que ela existe e recebe a resposta, você tem vontade, né? Imagina, de começar a escrever tudo. Você quer publicar tudo, você quer fazer tudo acontecer ao mesmo tempo e agora. E aí os espíritos dizem para ele, calma, uma coisa a cada tempo, né? Dê tempo ao seu tempo. E essa é uma pergunta também, né, Sonja, que você tem aí? É Sim. do Jeremias? Deixa eu ver aqui. A altiva. O Jeremias. Temos duas perguntas do Jeremias. Vocês me desculpem, agora sou eu que peço desculpa pela voz, porque eu estou congestionadinha, né? Tive febre essa noite e agora a primeira pergunta dele é: por que tem um trecho assim? Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Isso. É isso que a Ana respondeu. Acabei de falar aqui. Está aqui na tela, aqui, ó, que foi o que eles realmente falaram. Eu Exatamente. Que ele tenha entendido. Né? E ele vai além, né? Tem uma outra pergunta dele. E esse outro trecho, mas antes de o divulgares, nós o revisaremos juntos, a fim de lhes controlar todos os detalhes. Isso, que eu coloquei no outro slide e que a Sandra também já colocou, que era essa questão assim, né, de, agora, cada hora tem o seu, né, o seu tempo certo. Vamos começar por aqui, depois a gente vai ampliando essas perguntas. Muita coisa foi para Gênese, por exemplo, o Livro dos Médiuns, segurou, e até mais, porque em obras póstumas tem todos os escritos que ele não tinha publicado, os manuscritos dele, né? Então, era no tempo certo, e por isso ele teria que segurar. Então, espero que o Jeremias tenha entendido isso. Isso aí. Tudo bem. E a cepa da videira, gente? Na capa ali de Prolegômenos, né? Todo livro tem essa cepa da videira, essa imagem, né? Ela foi, gente, passada para Kardec mediunicamente. Ela foi desenhada, foram os espíritos que mandaram essa cepa. Essa imagem da cepa num desenho, né? Que as médiuns fizeram. E é o símbolo que os espíritos, eles próprios, delegaram à nossa doutrina, representando a união entre o corpo e o espírito. E eles dizem, para Kardec, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. E o porquê? O que representa, então, essa cepa, né? Representa o corpo, a cepa, né? O ramo da videira, essa parte aqui em cima, né? Onde fica a folha e os frutos, ela representa o nosso corpo físico. Então, o galho, né, da videira, a cepa da videira seria o nosso corpo físico. O espírito, né, está dentro da uva. A uva, o bago da uva, o cacho simboliza a alma, o espírito unido à matéria.
E a seiva, o licor, o vinho, né, o que vem dali de dentro, da união desses dois, representa o princípio imortal, o vital, que é imortal, que somos nós, espíritos imortais, aí ao longo dessa nossa linda encarnação. Então, olha que poesia que os espíritos nos delegaram. Ela representa a união entre o corpo e o espírito, o corpo físico e o espírito, o ser humano integral. Tem gente que vai além, né? Falando que ali a uva, a parte de dentro, a carninha da uva seria o perispírito. E aí tem, né, as ramificações de toda essa significação. Mas é eles que delegaram. Olha, e eles colocaram emblema do trabalho do Criador. E tem uma passagem, se eu não me engano, é em João, eu não sei se eu deixei a mão. João 15. Da videira? Vós sois o ramo e a videira, é isso? É João. Eu acho que é João 15, que Jesus diz, eu sou a videira. Videira verdadeira, é essa. João 15, isso mesmo. Jesus diz assim, ó, a videira, as vases e o divino agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todos os ramos que não derem fruto em mim, ele os tirará. E todas as que derem fruto, limpá-las para que deem abandono. Vocês já estão puros, em virtude da palavra que eu vos disse. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como o ramo da videira não pode de si mesmo dar fruto se não permanecer na videira. Olha que coisa mais linda, né? Poesia. Assim vós também não dareis se não permitires em mim. Eu sou a videira, vós outros os ramos, o que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. E é isso, né? O ramo e as videiras. E aí os espíritos, né, trazem esse desenho para simbolizar, então, realmente essa união, o ser integral, o espírito imortal, né, ligado aí ao corpo físico. E essa tem era um grande simbolismo, né, a videira para os judeus, né? Sim, tem um grande simbolizava a plenitude. Tanto no Velho como no Novo Testamento, Jesus tem duas parábolas, pelo menos, em que ele fala sobre a videira, né? A parábola como é que chama aquela parábola? Dos trabalhadores da vinha. Da vinha, né? E os servos, e a parábola dos lavradores maus. Os lavradores infiéis. Que mataram as pessoas e tal. Então, Jesus fazia sempre essa representação. E em Paulo também, ele fala muito, eu sou a videira, vocês são os ramos. Não podem viver, os ramos não vivem sem a videira, que você acabou de ler, né? É muito bonito isso. Lindo, né? Lindo, é poético, né? É que eu tenho uma pesquisa aqui em Números, você falou no Antigo Testamento, Números 13, 23, as uvas simbolizavam as promessas de Deus relacionadas à terra prometida. Então, a videira simbolizava, né, plenitude, vida em abundância. Em Isaías 5:2, a videira representa o povo escolhido de Israel. Então, assim, tudo ligado, né, gente? E para produzir o vinho, né, a gente precisa desse licor, né, amassar, e para brotar de novo e de novo, vai se cortando e vai se dando broto, e ela vai... Videira de centenas de anos, né? A gente vê na própria França, né? Que pode lembrar também a reencarnação, né? Exatamente. E a purificação cada vez maior quando você filtra o vinho, quando você faz todo aquele processo, né? Então, é muito simbolismo, né? Muito simbolismo. Muito. A gente ficaria horas aqui falando sobre isso. Aí foi a pergunta, né? Tinha uma pergunta, né, Sonja? A Maria Clara, do Parque das Dunas. Eu acho que ficou claríssimo, né, Maria Clara? Que ela pergunta com relação o corpo é a cepa, o espírito o licor, podem explicar? É isso. Representatividade, é sempre símbolo. As coisas são muito simbólicas, né, gente? No Antigo Testamento, também no Novo Testamento, é tudo cheio de simbolismo, por isso que a gente tem que sempre contextualizar, né? Ir lá naquela época, tentar se colocar na época e entender o que aquele pessoal queria dizer com isso, né? Exato.
E as advertências dos espíritos, né? Tá lá em Prolegômenos. Eles falam assim, eles previam as críticas, claro, que viriam com essa doutrina nova que prega, né, que ninguém morre, que a vida que somos seres imortais, vai e volta, tudo tem uma causa, tudo tem um efeito, o livre-arbítrio de cada um de nós, né? Que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos. É muita coisa junto com a doutrina. E aí vinha o desencorajamento, né, que a gente falou, que poderia acontecer. Eles ficaram reconfortando, não foi só no início. Ao longo do trabalho, como disse a Sandra, árduo que Kardec fez, eles diziam, o Espírito da Verdade mandava mensagem sempre para Kardec assim, prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Ó, injeção de ânimo. Estou aqui com vocês. Eu estou aqui amparando. Confia em Deus. E não é isso que a gente, na doutrina, fala sempre. Que nós não estamos sozinhos. Que os nossos bons espíritos, nossos mentores, nossos anjos e guardiões estão sempre ao nosso lado. E Jesus, nosso guia e modelo, está sempre ali, né? Expulsando a gente, perdoando a gente, compreendendo, tendo paciência, tendo carinho conosco. Então, essa sim, a gente fala sempre, né? Se não fosse a espiritualidade, quando a gente entra na doutrina, a gente fala, nossa, obrigada, Deus, por essa espiritualidade amiga, por compreender que não estamos sozinhos. Né? Não é verdade, né? Nós somos ansiosos, né? Nós queremos que as coisas se resolvam logo, e a gente tem que saber uma coisa: existe o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, as coisas acontecem na hora certa, por um projeto anterior muito bem feito, primeiro por Deus e trabalhado por Jesus e essa espiritualidade. Então, vamos devagar e sempre, né, Aninha? Sempre, como eles dizem aqui, prossegue sempre, avante, como diz Jesus nas bem-aventuranças, né? Avante, vamos marchar, vamos em frente, né? E aí, eles vão invocar a humildade e o desinteresse, repudiando orgulho e a ambição, pois quando o ser humano vale-se da religião para atingir os seus interesses materiais e pessoais, põe por terra a sua ética. Olha quanta verdade, né, gente? Quanto a gente vê que o cristianismo, né, na sua primitividade, a doutrina no seu início, ela é pura, ela tem realmente esse desinteresse, ela tem o propósito maior de trazer para a humanidade o consolo, né, o conforto, a perseverança, né, a fé, essa injeção, né? Você não está sozinho, não é aqui que acaba, você tem aí muito tempo para se melhorar, você tem uma missão maravilhosa, você é um ser repleto de infinitas possibilidades, pois é feito a imagem e semelhança de Deus, que é o Criador, né? E aí, quando a gente vê que as pessoas, né, os seres, todos nós, né? Eu falo ser pessoal, mas a gente se coloca nisso, né? Quando a pessoa toma para si isso, né, e quer usar como poder, quer usar como instrumento, até de ódio, infelizmente, né, de guerra, aí põe a ética fica sempre de lado. E por isso que, assim, a nossa doutrina, ela tem uma preservação, porque como ela está calcada num tripé, né, filosofia, ciência e religião, sempre a ciência avança, sempre a filosofia nos faz pensar, sempre estamos nos perguntando e tentando nos melhorar. Então, por isso que ela caminha, ainda que, infelizmente, acabamos de ter aí o censo, né, dizendo que somos menos espíritas, o Brasil perdeu aí, né, uma grande parcela da população, mas eu acho que a gente precisa olhar de um outro jeito esse censo, né? Mas a gente sabe que o Brasil ainda é detentor do maior número de espíritas, né? Então, vamos aí manter essa nossa crença, né? Essa nossa força para a gente manter o espiritismo vivo. E aí,
Por isso que a humildade, claro, né, é o fundamento de todas as virtudes, é a plataforma de tudo. Jesus trouxe isso e os espíritos também. E recomenda também, gente, eu adoro essa palavra, perseverança. Perseverar. O que é perseverar? Né? É você se manter com fé, se manter ativo, se manter em ação. Perseverar é você fazer, né? Não é esperar que façam, não é esperar cair nada do céu, né? Porque a gente já sabe que não cai. É fazer com esperança, né? Perseverar. Olha que lindo. Porque os frutos apesar de todas as contrariedades, né? Apesar de todas. É isso. Porque os frutos da doutrina eles já tinham advertido para ele. Não ia aparecer de imediato, muito pelo contrário, né? Demorou aí muito século para acontecer. Mas teriam as consequências, seriam bem vistas, né? Seriam ampliadas para as gerações futuras. Então, assim, eu vejo esse trabalho, né? Além, claro, dessa doutrina maravilhosa que nos traz, uma questão assim, né? De futuro da humanidade, né? De trazer realmente uma obra que fique para os séculos e séculos horos, amém, como disseram, né? Como diziam. Ela não tem término, ela não se encerra em si. Ela é uma doutrina itinerante, vamos dizer assim. Né? Ela é uma evolutiva, doutrina... né? Evolutiva, ela acompanha a ciência. Exato. E isso é muito importante, não é fechada. Não, né? Ela não se encerra. Ela não é uma coisa que você pega um livro, fecha e acabou. Olha, está aqui, você tem que seguir o que está aqui, nada mais do que aqui. Não, ela vem crescendo, que nem a Silva falou. Sandrinha, evoluindo junto com a humanidade. E a gente sabe que a humanidade, graças a Deus, anda a passos largos, né? A gente tem aí na terceira parte do livro as leis morais e a lei do progresso, onde a gente vai conseguir compreender o porquê das coisas, né? O porquê o progresso é importantíssimo. E a gente tem a lei da destruição também. Que ela, opa, mas tem. São leis divinas, leis naturais que regem o universo, né? Vamos lá. Então, vamos concluindo já, para a gente poder bater papo, né? Não ficar tão cansativo, só eu falando aqui. A gente pode continuar te ouvindo por muitas e muitas horas, que está simplesmente delicioso. Ah, que bom, obrigada, gente. Eu também estou amando. Prolegômenos, então, é uma parte elucidativa, né? De luz, que traz luz para esse início do nosso livro, e afirma o quê? Os espíritos que trabalharam nos ensinos viveram em diferentes épocas da Terra, onde deixaram exemplos de virtude e sabedoria. A gente tem os exemplos aqui, a gente ainda vai entrar no Espírito da Verdade. Outros não têm seus nomes conhecidos na história, mas a sua elevação é atestada pela pureza da doutrina e pela união em torno do ensino maior. Sempre o bem, né, gente? Sempre o bem. As questões todas foram feitas pensando no bem maior, pensando na humanidade, nada egoisticamente. Né? Não tem ali, você vai pegar, você não pega nenhuma pergunta egoísta, uma coisa que é só minha. Não, é uma coisa que é uma lição para todos, né? Como o nosso Mestre Jesus trazia, né? Com as parábolas e com todos os seus ensinamentos. O meio como os ensinos foram obtidos. Universalidade das mensagens, médiuns sérios, né? Médiuns responsáveis, todo o trabalho de checagem e rechecagem, todo o trabalho de supervisão dos espíritos, e o que o professor reduziu deles, ordenando o conhecimento em base lógica, né? A universalidade das mensagens. E qual a sua parte na elaboração de O Livro dos Espíritos? A parte de Kardec é a codificação. E as recomendações para que o trabalho atinja sempre um objetivo maior, que é trazer realmente as perguntas para essas questões que afligem, né, a humanidade. E o Espírito da Verdade e diversos espíritos. Chegamos aí na pergunta do nosso querido ouvinte. Espírito da Verdade manda para ele essa mensagem quando está ali fazendo a codificação. Quanto a ti, Rivail, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Olha que lindo. A missão dos reformadores é repleta de obstáculos e perigos.
A sua trata-se apenas, gente, de abalar e transformar o mundo. Olha isso. Só isso, né? Olha, só isso. Tá bom para vocês? Ah, E será nossa. necessário que te mostres no conflito. Ou seja, não é fazer o livro, sair correndo, se esconder e falar, ó, façam o que quiser, né? Não, ele foi aquele codificador que defendeu, que foi nas universidades, que foi em todas as sociedades parisienses, que fez propaganda, que teve os livros queimados em praça pública, que mandou livro para o mundo inteiro através de navio clandestino, carga clandestina, para que chegasse no maior número. Viveu numa pobreza absoluta, porque ele, para se dedicar a esse trabalho, ele teve que parar de dar as aulas dele. Quem sustentava, quem ajudava muito era a sua esposa. Vamos lembrar também do papel dela, muito importante, como apoiadora, como sustentadora desse trabalho dele. Nunca duvidou dele. Vocês devem ter assistido, né, gente, o filme de Kardec, muito lindo, recomendo. Deve estar na Netflix ou em algum streaming, a gente acha, é fácil de achar, né? O livro também é muito bom, né? Sobre o que foi baseado o filme. E traz, né? Mostra todos esses percalços que ele teve. Ele ficou muito doente, né? Ele tinha uma saúde fragilizada aí no meio, e realmente foi tudo isso. E olha só, quantos espíritos que se identificaram. São João Evangelista, que fez o Apocalipse, que fez, né, uma das obras mais maravilhosas, assim, que traz o futuro, Apocalipse Now, né? O Apocalipse está acontecendo hoje, ao longo da história da humanidade, não é nada que há de vir, é uma coisa que vai acontecendo, né? Santo Agostinho, tanto se falou dele agora com a eleição do novo Papa, né, que é agostiniano. São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, e simplesmente os nossos queridos, né, filósofos, Sócrates, Platão, Fanon, Benjamin Franklin, olha só, um cientista, Swedenborg, e vários outros que foram, e esses que se identificaram, fora todos aqueles outros que a gente falou aqui, que não se identificaram, mas eram de envergadura superior para trazer isso, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra da codificação publicada 7 anos mais tarde, traz no capítulo 6 uma das mais belas mensagens do Espírito de Verdade. Que eu vou ler para vocês. Que eu resumi, tá? Desculpem. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. E lá no finalzinho ele diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes nos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, entre os vencedores da impiedade. Nossa. Maravilhoso, né, gente? Aí, claro que com essa mensagem lá no Evangelho do Espiritismo, tem-se depois no Livro dos Médiuns, dizendo que foi recebida essa mensagem do Espírito da Verdade por um médium muito responsável, muito sério, e que assinava assim como Jesus Cristo, né? Então, o Espírito da Verdade pode realmente ter sido Jesus que trouxe aí essa revelação, essa terceira revelação, como ele mesmo disse lá atrás, que traria o Consolador. Mas a gente não pode afirmar, não tem como afirmar, porque os espíritos, eles se apresentam como eles querem, né? Tem alguns espíritos que sim dão um nome, mas com certeza era um espírito, esse Espírito da Verdade, provavelmente da mesma esfera de Jesus, da esfera crística,
porque ele trouxe realmente muita luz e muita verdade, né, para o Livro dos Espíritos. Ou pelo menos, né, Aninha, o teor da mensagem pode ter sido passado pelo Cristo para algum espírito, como ele fazia com Paulo de Tarso. Isso. Paulo de Tarso, se você ler as epístolas de Paulo de Tarso, tem coisas que são mensagens do próprio Jesus, mas não necessariamente, porque como ele é um espírito extremamente crístico mesmo, é difícil. Então, precisa ser um para-raio, precisa aquele que intermedia, né? O intermedia, não sei nem falar direito. E que faz essa passagem, mas certamente a mensagem é uma mensagem do Cristo. Do Cristo. É isso, gente. Maravilhoso. Agradeço muito, espero que tenha, né, trazido. Então, esse é o prolegômeno para começar, né, para dar início a essa obra maravilhosa que contém aí todos esses ensinamentos maravilhosos. Maravilhoso. E com isso você já respondeu também a questão da altiva, né? A Altiva Paranhos, lá de Blumenau, Santa Catarina, que exatamente pergunta se sobre a questão de se tratar do próprio Jesus, né? O Espírito de Verdade. E o Israel, ele filho de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que pergunta por que na assinatura dos prolegômenos há muitos santos da Igreja Católica. Por quê? Por quê, né, gente? Primeiro porque, assim, era uma época, como a gente falou lá no começo, né, que o misticismo era uma coisa, né, escondida, tudo tal. E eram missionários, espíritos missionários, né, que traziam mensagens e que foram, enquanto estavam na Terra, que vira santo, né, gente? Eles não eram santos, eles eram homens, espíritos comuns, que aí fizeram o bem, aí foram missionários nas suas missões. A Igreja Católica que transformou eles em santos, né? E isso não quer dizer que porque a Igreja Católica transformou em santo, que ele não pode, como espírito, participar dessa obra maravilhosa que era a doutrina, não é isso, Sandrinha? Eram trabalhadores de Jesus, né? Eram homens de bem, missionários, como você falou, que enquanto encarnados trabalharam, né? Por aquilo que acreditavam, porque era o que tinha, não tinha espiritismo antes, não, né, gente? Não tinha. E eles fizeram o seu papel. E depois, quando desencarnados, eles, no plano espiritual, claro, abre a sua mente, tem outra visão, e aí foram convocados para fazer parte dessa pleiade de espíritos trazendo os ensinamentos que eles mesmos já tinham interiorizado. Por isso tem tanto nome de santo aí. Mas como você bem falou, são seres humanos que já estão num estágio de evolução um pouco melhor, mas melhor que muitos de nós, lógico, né? Sim. E deram a sua contribuição com todo o amor, né? Valorosíssimo, assim como os né? filósofos, né? Os filósofos também, eles eram o quê? Filósofo eles eram pré-Cristo, pagãos, né? Eram Mas pagãos. Eram espíritos adiantados que depois vieram contribuir, né? Claro, claro. Eram assim, tudo parte um pouco, né, do ceticismo, né? As pessoas eram pagãs, elas não acreditavam em Deus, nem em Deus único, nem em deuses, né? E elas faziam aquelas questões, as filosofias, ficavam se questionando, né? E aí vai levando. Aí depois, quando chega o Cristo e traz, né, toda essa maravilha de mensagem, é que essas pessoas, esses missionários, esses santos, né, da Igreja Católica, tentaram seguir, colocar em prática o que Jesus exemplificou, né? E aí realmente se tornaram espíritos mais elevados e melhores, fizeram da sua jornada a sua missão. E aí, quando desencarnam, assim mesmo que a Sandra falou, são convocados, né, convidados, ou até às vezes eles mesmos, né, se voluntariaram para fazer parte dessa doutrina que seria tão transformadora para a humanidade, não é verdade? Maravilhoso.
Que encontro, que banho. Eu vou falar, vocês são demais, vocês são demais. Muito, muito, muito obrigada, Ana. Sandra, muitíssimo obrigada. Vocês são a luz de verdade dos nossos encontros. Que delícia, que delícia. Obrigada pela sua boa vontade, pelo seu esforço, Ana. Obrigada, gente. É que a gente que estuda, que a gente que precisa mais, sabia? É muito bom. Muito bom. Muito obrigada, gente. Muito agradecida. Uma oportunidade sempre bendita. Muito obrigada. Nós que te agradecemos imensamente, esperamos que seja a nossa primeira live de muitas. Aliás, né, o convite já foi feito para que você possa fazer parte dessa família, desse trio, que o trio se torne um quarteto, Sandra, parada dura. Bora, vamos ver a disponibilidade, né? Vamos ver, né? Maravilhoso. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, né? Vamos ver se a gente já está pronta aí para mais aproveitar na seara, né? Se tiver, imagina quem estará, né? Imagina, gente. Estudando, sempre aprendiz, né? Sempre aprendiz. É verdade. Nós agradecemos imensamente a todos os que mandaram as perguntas, agradecemos a Elizabeth, a Maria Clara, a Nilza, que mandaram seus boa noites aqui, obrigada por estarem sempre conosco, é uma alegria imensa, por favor, sintam-se fortemente abraçadas, o nosso abraço também vai lá para a Kátia, né, que hoje não pôde estar conosco. Sandra, minha querida, eu passo a palavra para você, para o seu tchauzinho final, porque o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. A Sandra, que é minha companheira, assim, que não me deixa sozinha, e está ali. Muito obrigada por todo o esforço, por toda a sua delicadeza e boa vontade e dedicação. Eu vou te falar, vocês são demais, gente. Muito obrigada. A gente que agradece sempre, eu sempre falo, como a Ana falou, é uma oportunidade única para a gente poder aprender mais, para a gente se interagir e divulgar essa doutrina que é maravilhosa, que nos esclarece, que nos dá segurança, né? Que nos dá entendimento do propósito da nossa vida, porque a gente às vezes vai vivendo sem saber por quê. Nós temos um propósito maior, muito grande, e que a doutrina, então, nos orienta, nos esclarece. Então, é só gratidão mesmo, gratidão a todos os participantes, principalmente a Aninha. A Aninha trouxe tão gostosamente, tão suavemente essa introdução toda, que acho que trouxe muita clareza para todos nós. E assim, vamos continuar juntas, vamos prosseguindo, e agora já com a ideia de entrarmos efetivamente no primeiro capítulo, né, Sonja? Exatamente. Semana que vem tem mais. Ana. É isso. Que é um capítulo super simples, né, Sandra? Um capítulo só sobre Deus, né? É fácil. Dá para a gente entender bem, né? Deus. Muito bom. Obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Para você também, Ana, muito obrigada. Sandra, você gostaria de fazer a prece final? Vamos fazer uma prece, né, final, uma prece de gratidão, uma prece de felicidade por podermos estar juntos sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, falando de coisas tão importantes. Senhor Jesus, gratidão pelo seu amor por toda essa humanidade, por ser o nosso modelo, por ser o nosso guia, que possamos entender cada vez mais os seus ensinamentos através dessa doutrina abençoada que pudemos conhecer, que pudemos estudar, através da codificação deste maravilhoso Allan Kardec e através desses espíritos abençoados que nos orientam, que nos aconselham, que nos mostram o caminho a seguir.
que possamos nesta semana estar com os corações abertos, alegres, firmes, perseverantes, como disse a Ana, perseverantes na fé, na coragem, na humildade, na paciência, para sermos cada vez melhores, seguindo as pegadas de Jesus. Que Ele nos abençoe agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.